Fala Maria Eduarda, tudo bem? Aqui ó, eu montei o exercício que você tem aí de uma forma didática. A gente vai começar analisando as forças e depois eu vou explicar o torque de uma outra forma para você conseguir entender o que eu estou explicando. Então vamos lá, veja só, nós vamos analisar essas forças primeiro, que é a mais fácil. Em vez de fazer o caminho tradicional, igual o seu professor fez, que é analisando os momentos primeiro e depois as forças, eu vou começar analisando as forças, porque depois fica mais fácil. Vamos lá, nós temos então, como eu disse na aula, duas forças aí na situação 1. Uma força NX e uma força NY. Lembra que elas estão suspendendo essa barra aqui, certo? Essa barra que tem este peso aqui. Lembra que este peso está relacionado com massa vezes a gravidade, né? O mg. Então, para vencer, para que essa barra fique em equilíbrio, para vencer, essas duas forças juntas precisam ser iguais a essa força que está aqui embaixo, puxando, certo? Então, numa situação estática, numa situação de equilíbrio, ou seja, com esse K igual a zero, o peso da barra tem que ser igual à soma dos pesos de NX com NY, tá? Até aí, tudo bem. Então, as duas forças juntas devem ser iguais juntas, somando, ao contrário, para sustentar a barra. Aqui, nós não temos o valor do NX, certo? Nós não temos o valor do NX, mas, e nem do NY, certo? Nós não temos esses dois valores, do NX e do NY. Mas nós temos esse valor do PB. Vou calcular PB aqui, que é o peso da barra, e a gente vai ver como que vai resolver as outras coisas. Então, nós temos o peso da barra, né? Que vamos calcular abaixo e depois vamos cobrir essas forças usando a ideia do momento torque. Então, o peso da barra é a massa da barra vezes a gravidade. A massa da barra é 8 quilos, a gravidade 10. 8 vezes 10, 80 newtons. Então, o peso da barra vai ser 80 newtons. Significa que a gente tem que ter essas duas barras juntas, somadas, tem que dar 80 newtons. Para poder vencer esse peso da barra aqui para baixo de 80 newtons. Veja, essas duas forças estão anulando o peso da barra, que está aqui embaixo, certo? Agora nós vamos partir para a análise do torque, que é a parte diferente de tudo isso aí que você está aprendendo. E para a gente analisar o torque, eu imaginei uma coisa assim, para a gente brincar aqui em pré-entendimento, tá? Usando os mesmos pontos que nós usamos lá no exercício, eu vou aplicar outras forças para você entender. Imagina que você tem uma porta, né? Aquela ideia da porta me ajudou a ter uma ideia legal para te explicar isso aí. Você tem uma porta e a dobradiça é o momento seu de equilíbrio, é o equilíbrio da porta. E aí tá o seguinte, assim, na porta, ó, tem a dobradiça aqui, aí tem a Ana Júlia empurrando do lado de lá e você empurrando do lado de cá. A sua ideia empurrando desse lado aqui é anular a força da Ana Júlia, para que ela não consiga abrir a porta, certo? Então, o que você precisa para anular? No caso do torque, a gente não depende só da força da Ana Júlia. A gente também depende da distância dela. Porque se a Ana Júlia, depois você pode até fazer a experiência, tiver aqui ou aqui, dependendo da força dela aplicada, não vai ser o tanto mesmo que a sua. Se ela ficar aqui mais perto da dobradiça, ela vai ter que fazer uma força mínima em relação a você. Ela vai ter que ser uma força, tipo assim, bem tranquila para poder abrir. A mesma coisa aqui, ó, se ela aplicar aqui, ela vai ter que fazer uma força já maior, né? E isso vai depender de onde ela estiver deslocada aqui na porta, tá? Então, o momento, o torque, depende de duas coisas. Ele depende da força da Ana Júlia e ele depende também da distância que ela tá da dobradiça. Assim como você. Elas andam juntas, são duas forças que precisam uma da outra. A sua força precisa também estar relacionada com a distância que você está da dobradiça da porta. Então, veja isso aqui. Imagina, então, que você brigou com ela e pretende deixar a porta fechada. Para isso, nós usamos a ideia do torque, que depende dos dois fatores, força e distância. Isso anda juntos.
Para a gente entender isso, nós vamos olhando na ideia de torque de rotação as duas coisas, força e distância, ficam juntos, porque para ter a rotação depende das duas. Para ter torque precisa de força e distância. Então podemos analisar esses dois momentos se anulando assim. Então, ó, veja só, imagine então que agora eu preciso anular esses dois momentos. E até nós usamos a palavra momento, porque realmente você tá anulando o momento da Ana Júlia. Você quer vencer no seu momento, né? E para você vencer no seu momento, o seu momento tem que ser igual ao momento da Ana Júlia, para que essa porta fique equilibrada, que ela fique no mesmo lugar, tá? E ela não desloque, para ela não deslocar. Então, para isso, o momento de torque da Maria Eduarda tem que ser igual ao momento de torque da Ana Júlia. E o ponto de equilíbrio desses dois momentos, é justamente a porta aqui, ó, a dobradiça da porta, tá? E é nessa ideia que nós vamos resolver o exercício. Nós vamos trocar, tá? Esses valores aqui, ó, justamente, ó, no ponto de equilíbrio. Só que olha qual que é a ideia, o truque desse momento de torque. É que a gente vai mexer justamente nesse ponto aqui de equilíbrio da dobradiça, tá vendo? Quando a gente mexe, a gente pode pegar essa dobradiça, a gente pode colocar aqui, a gente pode colocar ela aqui, a gente pode colocar ela no meio. Enfim, a gente pode pôr esse momento de equilíbrio em qualquer lugar que nos favoreça. No caso do exercício, que ponto que vai nos favorecer? Como a gente tem as outras incógnitas, a gente tem o peso, a gente não tem NX e nem NY, você pode colocar a dobradiça ou no ponto Y, NY, ou NX, ou no ponto NY, tá? Por quê? O que vai acontecer quando você faz isso? Quando você faz isso, usa o ponto de equilíbrio a nosso favor, quando nós colocamos o ponto de equilíbrio na dobradiça, nós anulamos propositalmente os momentos naquele ponto. Então, o NX nesse ponto vai ser zero, tá? Quando eu anulo aqui, ó, esse momento, quando eu coloco o meu ponto de equilíbrio aqui, eu anulo o NX, eu anulo esse ponto. Ele fica zero. E aí, todas as outras incógnitas eu tenho e eu vou encontrar. Além disso, lembra que eu falei para você do ponto do meio? A gente sabe o ponto do meio. Veja só, quando você sabe o ponto do meio, então a informação importante aqui, que vai nos ajudar também, é saber o centro da barra, o ponto do meio da barra. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que o centro dessa barra, a gente sabe que ela mede toda 60. E o centro dela, então, vai estar distante a 30 centímetros, metade, né? Além disso, a gente sabe que a força no centro da gravidade vai ser exatamente aqui no meio. Quando a gente quer saber uma força aplicada, ela vai ser no centro da gravidade do objeto. Pode ver que isso acontece com todo o corpo. O momento mais forte, mais pesado do seu corpo é o seu centro de gravidade. Você vai aprender muito isso em lutas, por exemplo. Que você vai ter um momento forte de um soco, por exemplo, ou de um chute, quando você acha o seu momento, o seu centro de gravidade naquele chute, tá? Então, esses são dois princípios que vão te ajudar a resolver esse exercício. Nós vamos retornar ao exercício, no caso da Ana Júlia, no seu caso, só mudando os valores, para aqueles valores que estão no exercício. O valor do NX, o valor do NY, o valor do peso da barra, tá? E assim em diante. Ó, veja só como é que vai ficar. A dobradiça que eu falei para você, que eu falei que era zero, vai ser justamente o lugar onde está o NX. Então, o NX aqui, zero. O lugar onde está a Ana Júlia é justamente onde está o peso do centro de gravidade da barra. Então, a barra, ela não tem 8 quilos? O peso do centro de gravidade vai ser peso mg, a massa vezes a gravidade. 8 vezes 10, 80 aqui o peso da barra. E a distância que ela está, que a gente sabe que é exatamente na metade, 30 centímetros, ok?
E aí nós temos o NY. Quem vai ser o NY? O NY vai ser você, nesse caso. Então, o que vai ser você aqui? O seu momento, né, o NY, que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. É justamente a incógnita que a gente quer descobrir. Mas nós temos a distância que você tá do ponto de equilíbrio. E essa distância é o próprio tamanho da barra, de 60 centímetros. Então, veja só. Quais são as forças que estão se anulando aqui? São os dois momentos, o seu momento com o dela. Ó, quando você olha para esse momento, olha que rotação que vai dar aqui, ó. O momento torque, ele tem que anular em relação à rotação, em relação ao giro. Então, quando a Ana Júlia puxa para cá, ela vai provocar nessa porta, quando o ponto de equilíbrio é aqui, ela vai provocar esse giro aqui, ó. Para você anular o giro dela, você tem que anular esse giro, esse momento dela, esse giro aqui, essa rotação dela. Para você anular esse momento dela, você tem que aplicar uma força contrária relacionada com a sua distância da porta, lá da dobradiça. Então, o seu momento aqui, o seu giro aqui, tem que ser ao contrário, em sentido ao contrário dela. E é isso que vai acontecer, veja só. Você aplicando essa força para cá, a porta aqui na dobradiça vai girar ao contrário, vai girar para lá, ok? E essa é a ideia do exercício. Pronto. Agora a gente já tinha lá as forças. A gente só vai aplicar tudo isso aqui lá nos momentos, ó. Veja, o momento da barra tem que ser igual ao momento, eu até errei aqui, ó, na hora da escrita, tem que ser igual ao momento, vou mudar isso aqui, espera só um minutinho. Só trocar isso aqui. O momento da barra tem que ser igual ao momento de Y, tá? Então, aqui, o momento da barra tem que ser igual ao momento de Y, para que eles se anulem, certo? O giro na barra tem que ser igual ao giro em Y, para que eles se anulem, tá? E agora é só continha. Veja, tudo isso aqui agora nós temos. A única coisa que nós não temos é o NY. Essa era a ideia que a gente faz quando a gente anula uma, a gente descobre o outro. Você poderia fazer de outro jeito? Poderia, mas eu vou mostrar isso no próximo exercício, tá? Então, assim, você tem o peso da barra, 80, tem a distância, 30, não tem o NY, que é o que você vai descobrir, mas tem a distância. Então, você tem 80, 30, 60, só não tem isso aqui. Então, vai descobrir na continha isso aqui. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para você é que quando você faz isso aqui, eu não sei se você percebeu, a gente usou aqui aqui em centímetro. E lá no outro exercício, no primeiro exercício, a gente não utilizou em centímetro, a gente utilizou transformando aquele peso. Mas aqui, quando você tem uma situação de equilíbrio, você pode cortar as unidades de medida. Então, não importa se você vai colocar aqui em centímetro. Porque, no fim das contas, se você tiver de um lado centímetro e do outro lado centímetro também, você vai cortar. E aí vai sobrar somente essa unidade de medida aqui, que é o newtons, certo? Então, nesse caso, você não precisaria transformar a unidade de medida. Agora, vamos para lá, para baixo. Aqui nós acabamos descobrindo que o NY vai ser igual a 40 newtons. E aí você volta naquela ideia lá de cima do peso, porque a gente já tinha descoberto que o peso da barra era igual à soma daqueles dois pesos, do NX com o NY, certo? Ó, vamos voltar lá? Lá na barra, ó. A gente lembra que o peso dessa barra, aqui ó, o peso dessa barra é igual a essas duas somadas. Com aquela ideia lá, nós acabamos descobrindo o NY e agora nós vamos achar quem? O NX. Ó, voltando. Olha, então nós achamos o NY, agora nós vamos achar o NX, ó. PB, achamos que era 80 newtons. O NY é 40, NX é 80 menos 40, ou seja, 40 newtons, certo? Neste caso aqui, foi fácil, porque nessa situação de equilíbrio não tem nenhuma força ali atrapalhando.
Então, os dois pesos vão ser iguais mesmo, sabe? Você tinha descoberto, por exemplo, que o peso aqui da barra era 80 newtons. Consequentemente, como não tem nenhuma caixa aqui, não tem mais nenhuma força aqui, você já chegaria na ideia de que essas duas forças aqui são iguais. Era só pegar o PB, que era o peso da barra, e dividir por 2, tá? Mas o professor quer que você mostre isso no cálculo, né? Então, nesse caso aqui, seria o peso da barra seria 80 dividido por 2, ficaria NX igual a 40, NY igual a 40, certo? Mas veja que na segunda situação vai ser diferente, né? E aí você precisa analisar tudo certinho. Só que eu vou analisar agora de forma mais rápida, porque eu já te expliquei a situação de torque, tá? Eu vou fazer isso agora no próximo vídeo, tá?